O que acontece quando uma disputa por herança racha uma família? Os processos podem se arrastar por décadas, deixando um rastro de mágoas. Como pacificar todos os lados e fazer justiça? O Fantástico estreia agora um quadro sobre casos complexos envolvendo o patrimônio de figuras públicas. No primeiro episódio, o legado da famosa artista Tarsila do Amaral e o impasse entre os herdeiros dela. Quem tem direito quer saber. Qual é a parte que me cabe? Um dos museus mais importantes da Europa, em Paris, inaugurou esta semana uma exposição com as obras de Tarsila do Amaral. Os costumes, os hábitos e o povo brasileiro retratados em pinturas. Eu acho que hoje ela é a artista modernista brasileira mais reconhecida no exterior. O que é para a gente muito importante, né, também. Enfim, ela nos projeta também, quando ela projeta a arte moderna brasileira. Tarsila do Amaral foi uma das maiores pintoras do nosso país. Autora de quadros como o Abaporu, que você vê aqui na nossa galeria. Ela morreu em 1973 e, apesar do enorme sucesso, não deixou nenhuma grande fortuna para a família. O que está em disputa até hoje é o dinheiro gerado pela exploração das obras, inclusive quando alguma delas é vendida. Um dos últimos quadros comercializados, a Lua, que está aqui atrás de mim, foi arrematado por 20 milhões de dólares em 2019. E foi mais ou menos de lá para cá que começaram as desavenças entre os herdeiros. O que gerou o conflito todo realmente foi a falta de transparência. Para onde foi o dinheiro era uma coisa que nos deixou assim perplexos. A parte minha, se hoje não for repassada, Para mim, é só a opinião dela. aonde está esse dinheiro, a gente não sabe. Os herdeiros de Tarsila do Amaral querem saber: cadê a parte que me cabe? Tarsila se casou 2 vezes, teve uma filha e uma neta, mas todos morreram antes dela, inclusive seus pais. Pela lei, quem teria direito à herança então seriam os irmãos. No caso dela, eram 5, que hoje são representados por 56 descendentes. Herdeiros que recebem os frutos da herança deixada pela artista. Ela deixou um bem imaterial, que é a produção dela. Os herdeiros dela vão ter direito ao recebimento daquilo que gerar renda decorrente das obras que ela deixou. Ou seja, exposições, produtos licenciados, peças de teatro, até a venda de um quadro, mesmo que não esteja mais com a família. Uma pequena parte de toda essa renda é revertida para os herdeiros de Tarsila. É constituída uma empresa para que vá administrar isso. Esses bens vão ser como se fossem arrecadados por essa empresa, administrados por essa empresa, e você vai distribuir apenas o rendimento desses bens. A família se reuniu e montou uma empresa que se chamava Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos Limitada. Essa empresa foi feita com um representante de cada irmão dela. Quem estava à frente da administração da empresa era outra Tarsila, a sobrinha neta que leva o mesmo nome da pintora. Eu sempre pensava no legado da minha tia, né? O resto da família não tinha interesse. Ela ajudou a organizar o catálogo, reunindo todas as obras da tia-avó. A gente começava a conversar, eles queriam saber de dinheiro, basicamente. Quando nós nos reuníamos, olha, a gente vai fazer um repasse, e o repasse era feito assim. A gente põe dinheiro na conta de cada um dos herdeiros. Isso foi feito sempre com a maior honestidade. Cabia a Tarsilinha administrar o dinheiro que entrava e compartilhar a parte que cabia a cada um. Durante anos foi assim. Quando começou a dar problema? Eu acho que quando os valores começaram a aumentar... Eu acho que a mais recente foi a caipirinha. Foi a caipirinha, que foi vendida por 57 milhões de reais. Tarsila tinha um apelido carinhoso entre os colegas modernistas. É que o sotaque do interior de São Paulo era inconfundível.
Esse mesmo apelido deu nome a uma das obras mais conhecidas da pintora. Só que além da arte, ela tinha uma outra paixão que levava para onde quer que fosse: a cachaça. A bebida era feita na fazenda da família dela, também no interior. E ela gostava de degustar a aguardente de um jeito bem particular para a época, misturando a cachaça com limão. O apelido da Tarsila pegou como o nome do drink, que é a cara do Brasil: a caipirinha. Mas assim como os limões da bebida, a relação entre os herdeiros também ficou azeda. E veio aí uma sede de poder, uma inveja, deu ser a Tarsilinha. A gestão era dela. E o que a gente foi começar a querer participar mais. E começamos a exigir uma prestação de contas maior. Em 2022, um e-mail foi o início do impasse. Ela estava fazendo uma negociação individual com uma fábrica de chocolate. Foi aí que vocês descobriram que havia uma outra empresa em nome dela. Na hora dela mandar para a gente o modelo de contrato para a gente analisar, ela trocou. Ela mandou dela para a gente, ela assinou vários contratos sozinhos. Ela tinha cartão de débito da conta da empresa. Nós descobrimos um contrato com 2 joalherias. Alguns desses contratos não tinham sido fechados pela empresa da família, mas por essa empresa Manacá, que era uma empresa 99% da Tarsilinha. E esses contratos geraram receitas que não foram divididos. E por que foi aberta uma outra empresa? Em que momento foi aberta a Manacá? Eu me tornei expert em Tarsila. E com isso, eu sou convidada para dar palestras toda hora. Não tinha nada a ver com os direitos da minha tia. Nenhum contrato de Tarsila do Amaral foi feito pela Manacá? Absolutamente nenhum. Mas, segundo Paulo, ele e outros 2 primos também questionaram a contabilidade da empresa Tarsila Empreendimentos. A gente começou a sentir falta de transparência. A gente cobrava onde está os balancetes, onde está as demonstrações financeiras. E não tinha. Quando a gente viu os extratos bancários, o que se gastou, para onde foi o dinheiro, é uma coisa assim que ficava assim absurdo. Como, por exemplo, viagens de classe executiva, hotéis 5 estrelas no exterior. Eles têm alguma prova desse rombo? Eles te mostraram alguma prova desse rombo? Nunca fui de primeira classe. Eu lançava lá na empresa o preço de uma passagem normal, classe econômica, e eu pagava a diferença. Hotéis, eu ficava em hotéisinhos, sabe? Nós apresentamos para eles cópias de todos os extratos bancários. Então, assim, o que entrou na conta e o que saiu. E não há nenhum indício, nenhuma indicação de rombo. Eles falam de um rombo de 2 milhões de reais. Esta afirmação, ela é falsa. Ela é não só falsa, como não tem um documento que justifique o que eles falam. Existia uma contabilidade formal da empresa, tudo certinho? Eles tinham acesso ao contador, à conta. Então, não era também só uma atribuição minha. Tudo isso estava lá, sabe? Eles sabiam de tudo isso. Por que eles não foram atrás na época para ver? Eu não tinha acesso à conta. A questão é a prestação de contas, ela precisa prestar contas, que ela vai ter que explicar. Não importa, pode ser que ela fale assim, eu comprei tudo em cigarro. Tá bom, é uma explicação. Eu estou absolutamente tranquila. Eu jamais peguei 1 centavo indevidamente da empresa. Por que você resolveu sair da sociedade? Eu vou te contar. Eu tive um câncer muito sério. Eu falava, não, eu preciso cuidar da minha saúde em primeiro lugar. E foi quando eu decidi sair. Ela conta um detalhe da forma conveniente para ela. Ela não aceitou a cobrança da prestação de contas e aí ela formalizou o pedido para sair da empresa. Eu saí em abril de 22.
E é engraçado, né? Pouquinho depois que eu saí, entrou um dinheiro, eu tenho quase certeza que eles repassaram a parte deles, a parte minha e dos herdeiros que eu represento, até hoje não foi repassada. Como é que está sendo feita a partilha de tudo que a empresa continua produzindo? O dinheiro está congelado no banco. Hoje, nenhum dos herdeiros recebe a parte que nos cabe. Quer dizer, ninguém recebe. Ou seja, até que se chegue a um acordo aprovado pela Justiça, o dinheiro que entra vai para uma conta judicial e nenhum dos herdeiros pode receber. Para mim, pessoalmente, foi um tiro no pé que ela deu. Por quê? Porque se ela estivesse na empresa, a gente poderia ter brigas, um bater no outro, chegar ao extremo, mas resolveria. No final, a gente resolve. Esse era o intuito de vocês? Sim, sempre foi. Eu não quero mais me envolver com empresa, nada, sabe? Me traumatizou essas acusações. Nossa, eu estou realmente arrasada. Os herdeiros ainda terão direito a receber pela exploração das obras de Tarsila do Amaral até 2043. Depois disso, os trabalhos dela entram em domínio público. Se estima a potencialidade das obras da Tarsila no mesmo patamar, por exemplo, da Frida Kahlo, no México, né, ou do Salvador Dalí, na Espanha. Então, ela tem uma potencialidade muito grande. Mas como a briga foi parar na Justiça... 20 anos você pode gastar esse tempo na Justiça, recorrendo de novo, indo para Brasília, voltando, sem ver nada, sem desfrutar de um tostão. E eu acho que esse tipo de problema, ele só resolve com acordo. E eu imagino criar uma ponte, que a gente se encontre no meio. Então, sem essa ponte, ninguém recebe. É só alguém do lado de lá também começar a fazer o mesmo gesto. Mas dá para ter um consenso quando envolve tanta gente com opiniões diferentes? Tem que dar. É o que eu mais quero.